Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a este curso Carreira Jurídica, aquele que contempla a maior quantidade de matérias para os seus concursos relativos a carreiras jurídicas. Aqui há a preparação para concursos da magistratura estadual, federal, Ministérios Públicos estadual, federal, procuradorias, defensorias públicas, advocacia pública, enfim. Nós teceremos considerações em nossas aulas para que você chegue preparado ao concurso que aí escolheu para passar o resto da sua atividade profissional. Meu nome é Renato De Preto e nós estaremos juntos em Direito Tributário com aquelas dicas essenciais na nossa matéria, juntamente com os outros professores, com meus amigos Duque, com meu amigo Sabag e com minha amiga Josiane Minardi. Eu sou juiz de direito no estado de São Paulo, eu fui promotor de justiça no estado de Goiás, fui igualmente aprovado na magistratura do estado do Paraná. Sou mestre, doutor em Direito do Estado, professor aqui do SERS, professor da Escola Paulista da Magistratura e professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Enfim, deixo meu endereço no currículo Lattes para eventuais consultas que quiserem efetuar. Primeira dica, eu já estive aí do seu lado. Eu sei da sua ansiedade, eu sei da sua agrura. Isso é extremamente normal. Mas eu preciso que você sempre se lembre de dois pressupostos fundamentais até a sua aprovação no âmbito dos concursos públicos. Em primeiro lugar, a fé, a esperança, a autoestima. Isso é imprescindível. E da mesma maneira, a disciplina. É sentar e estudar, é cumprir aquele projeto que você se autoestabeleceu para que você chegue então preparado depois de um certo prazo, cada um tem o seu tempo, para que depois então desse prazo você chegue preparado para as provas nos concursos públicos. Começando o direito tributário com o sistema constitucional tributário. Na realidade, nós estamos aqui nos referindo ao sistema tributário nacional regulamentado na Constituição Federal, especificamente entre os artigos 145 a 162. A ideia do sistema tributário nacional na Constituição, ou sistema constitucional tributário, significa aquele conjunto de normas jurídicas que regula a tributação, ou seja, aquele conjunto de normas jurídicas que regula a ação estatal de exigir tributos. Naturalmente, essa ação estatal de exigir tributos pressupõe, num primeiro momento, a instituição, a criação do tributo e só depois a cobrança, a exigência do tributo. Essas são as normas jurídicas que nós temos dispostas no âmbito tributário dentro da nossa lei maior, dentro da Constituição de 1988. E aqui eu fui técnico. Eu disse que o sistema tributário nacional, na Constituição de 1988, contempla um conjunto de normas jurídicas. Portanto, entre os artigos 145 a 162 da Constituição Federal, nós temos princípios tributários e nós temos, da mesma maneira, regras tributárias formando esse conjunto de normas jurídicas tributárias na Constituição de 88. E a ideia, também derivada da Constituição de 1988, é de que a nossa lei maior não criou tributo. Constituição não cria tributo. Se a nossa Constituição, em todos esses artigos, a partir do artigo 145, não criou tributo, o que fez a nossa Constituição da República? Para nós ficarmos com uma ideia genérica sobre o sistema tributário nacional na Constituição, então, embora a Constituição não tenha criado tributo, ela se debruçou sobre 5 principais atividades na esfera tributária. Nossa Constituição Federal discriminou competências tributárias, ela classificou os tributos em espécies e subespécies tributárias, classificou, então, aí estabelecendo essas espécies e subespécies tributárias, apontando a regra matriz dessas áreas espécies e subespécies tributárias, apontou à Constituição as limitações ao poder de tributar e, enfim, a nossa Constituição, entre os artigos 157 a 162, delimitou a forma de repartição das receitas tributárias. Esse quinto ponto, de delimitação da repartição das receitas tributárias, tem uma aproximação muito maior com o direito financeiro e não, tecnicamente, com o direito tributário. Porque para o direito tributário o que importa, sobretudo, é a instituição, a criação do tributo e sua cobrança. O que acontece
com aquele tributo arrecadado, isso se volta mais ao direito financeiro e não ao direito tributário. Nada obstante, na Constituição de 1988, quando há o tratamento do sistema tributário nacional, aparece também essa delimitação da repartição das receitas tributárias. E o que nos interessa é aqui a competência tributária. Já dá para nós sabermos que a competência tributária ela foi estipulada na Constituição de 1988. A Constituição, quando trabalhou com o sistema tributário nacional, especificamente naquelas 5 atividades, a primeira delas foi de ter trabalhado, foi de ter disciplinado a competência tributária. Então falemos sobre a competência tributária. Uma definição, um conceito que nós podemos compartilhar a respeito de competência tributária é de que a competência tributária é a aptidão para se criar em abstrato tributos. Logo, a Constituição da República de 1988, no seu texto, ela aponta quem é que tem aptidão para a criação dos tributos. Nós havíamos visto que a Constituição não criou tributo, mas a Constituição, apesar de não ter criado o tributo, ela apontou, ela indicou quem é que tem essa competência, essa aptidão para criar tributos. Pois bem, quem tem aptidão para criar tributos são apenas os entes federados. Por isso, apenas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios é que podem instituir tributos. E os nossos entes federados instituirão seus tributos só por intermédio de lei. Assim, só quem tem poder legislativo, só quem legisla, vale dizer, só os entes federados é que podem criar tributos no Brasil. Os tributos no Brasil, mais uma vez, serão criados não pela Constituição, mas pela lei. Trata-se do princípio da legalidade tributária, que nós estudaremos no momento mais oportuno. No Brasil, os tributos são criados como regra por lei ordinária. Assim, como regra no Brasil, os tributos eles aparecem por força de lei ordinária. De maneira excepcional, os tributos no Brasil serão instituídos por lei complementar. E as 4 exceções que nós temos de tributos que exigem não lei ordinária, mas lei complementar para serem instituídos, essas 4 exceções, elas se reportam tão somente a tributos federais, a tributos de competência da União. E quais são essas 4 exceções que pressupõem criação de tributo por lei complementar? Em primeiro lugar, os empréstimos compulsórios, no artigo 148 da Constituição, independentemente do inciso. Os 2 incisos do artigo 148, quando se refere a empréstimo compulsório, exigem a instituição, a criação por meio de lei complementar. Em segundo lugar, a necessidade de lei complementar para a instituição do imposto sobre grandes fortunas, previsão do artigo 153, inciso 7º do texto constitucional. Em terceiro lugar, necessidade de lei complementar para a criação do chamado imposto residual da União, ou impostos residuais da União, também denominados de impostos inominados da União, porque a gente não sabe o nome. Residual, pode aparecer um novo imposto, então por isso inominado ou residual da União. Exigência igualmente de lei complementar. E por último, nós temos ao lado do artigo 154, inciso 1º, que foi a terceira exceção de exigência de lei complementar, a previsão do artigo 195, parágrafo 4º, também da Constituição Federal. Há necessidade de lei complementar para a criação das contribuições de seguridade social residuais. Olha que manha, olha que fácil para você se lembrar na hora da prova, lendo e relendo o material. É isso que você tem que fazer na sua preparação ao longo da sua jornada para os concursos públicos. É ler e reler, é revisar. Não pode ficar muito tempo sem reler a matéria, porque hoje você está estudando, você aí estabeleceu essa meta de completar a nossa aula, está tudo entendido, está tudo memorizado, só que você ficar um bom tempo sem efetuar a revisão, isso naturalmente se perde. Assim, a jornada de concurso exige revisão diuturna, revisão constante. Em quarto lugar, nós falamos, portanto, sobre as contribuições de seguridade social residuais.
Olha esse qualificativo residual. Ele já mata metade das exceções. O imposto residual da União e a contribuição de seguridade social residual da União, essas duas hipóteses, elas pressupõem instituição desses tributos por meio de lei complementar. Então, como regra no Brasil, os tributos são criados por lei ordinária, de modo excepcional. Há 4 tributos na Constituição de 1988, tributos estes de competência da União, que devem ser instituídos por lei complementar. E nos concursos tem sido exigido bastante, além do texto de lei, além do texto da Constituição Federal, no nosso caso, e da doutrina, jurisprudência. Jurisprudência especificamente dos tribunais superiores, STF e STJ. Você consegue verificar essa relevância da jurisprudência, sobretudo com um novo Código de Processo Civil. O que faz o novo Código de Processo Civil de 2015? Ele passa aquela ideia de hierarquização do direito. A questão da importância da jurisprudência, quando você abre, por exemplo, os artigos 926 e 927 do novo Código de Processo Civil. Ideia dos juízes, ideia dos tribunais serem obrigados a aplicar determinados precedentes dos nossos tribunais. Pois bem, nós falamos que, como regra, os tributos são criados por lei ordinária e, de modo excepcional, por lei complementar. Mas será que existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Essa questão surgiu justamente num caso que chegou no Supremo Tribunal Federal envolvendo matéria tributária. Nós sabemos que, por força do artigo 69 da Constituição Federal, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. As leis ordinárias, por sua vez, elas se contentam com maioria de votos nos moldes do artigo 47 da Constituição Federal. Assim, nós conseguimos perceber que a lei complementar ela tem um quórum mais elevado de aprovação. Ela exige maioria absoluta, enquanto que para a lei ordinária basta maioria de votos. Será que esse quórum maior para aprovação de lei complementar significa dizer que a lei complementar tem hierarquia sobre lei ordinária? E olha o caso que chegou no Supremo Tribunal Federal para a resposta a esta indagação. Era, como disse, uma matéria tributária envolvendo a COFINS. A COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, ela deriva do artigo 195, inciso 1º da Constituição Federal. A COFINS ela foi criada em 1991 por meio da Lei Complementar número 70. Então, LC 70/91 instituiu a COFINS. E a base constitucional para essa instituição era o artigo 95, inciso 1º. A instituição da COFINS, ela previa no artigo 6º, a lei previa no artigo 6º, inciso 2º, uma determinada isenção para sociedades civis prestadoras de serviços profissionais. O que acontece tempos depois? Essa isenção ela é revogada. Ela é revogada em 1996 por intermédio de uma lei ordinária, a Lei Federal 9.430 de 96. Quando essa revogação acontece, os contribuintes eles conversam com seus advogados e passam a ingressar com ações judiciais dizendo: olha só, juiz, essa isenção de 1996 por lei ordinária, ela não é válida, porque essa isenção, instituída em 96 por lei ordinária, revogou uma isenção que estava estabelecida em lei complementar. E a lei complementar tem hierarquia sobre a lei ordinária. Consequentemente, essa isenção deve continuar existindo. Essa matéria, como disse, ela bate no Poder Judiciário Federal, chega no STJ, o STJ acolhe a tese de hierarquia da lei complementar sobre a lei ordinária. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça edita uma súmula, a súmula 276. Só que a matéria, perdoe-me, ela é de índole constitucional, porque é a Constituição que estabelece se um determinado tributo ele exige lei ordinária ou lei complementar. É só na Constituição que nós verificaremos qual é a espécie normativa adequada para um certo tributo. Pois bem, a matéria vai para o Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. E a nossa Suprema Corte decide que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar.
há entre essas duas espécies normativas simplesmente campo próprio de atuação, campo próprio de competência. Como assim? Se a Constituição ela falou lei, isso significa que o tributo deve ser instituído por lei ordinária. Ou, se a Constituição dispôs que um determinado tributo pressupõe lei complementar, logo, aquele tributo só poderá ser instituído por meio de lei complementar. Então, cada uma dessas duas figuras legislativas, lei ordinária e lei complementar, deve ter previsão específica na Constituição. Não há de se falar em hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Tome cuidado. Essa resposta é relevantíssima quando você estuda direito constitucional. Você está estudando processo legislativo, lei ordinária, lei complementar, você deve saber, portanto, que em razão desse debate tributário que chegou na nossa Suprema Corte, o STF decidiu que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Consequentemente, aquela revogação da Lei Complementar 70/91, da isenção pela Lei Ordinária 9430 de 96, foi declarada como constitucional. Por quê? Sabe a COFINS? Eu havia dito de início que ela retira o seu fundamento do artigo 195 do texto constitucional. Abre o artigo 195 caput da Constituição. Lá está escrito que as 4 contribuições de Seguridade Social previstas nos 4 incisos do artigo 95 derivam de lei. Devem ser criados nos termos da lei. Se é nos termos da lei, isso significa lei ordinária e não lei complementar. Logo, embora a COFINS tenha sido instituída por lei complementar, o nome, formalmente, é de lei complementar. Só que a substância que é extraída da Constituição Federal é de que, na verdade, a COFINS, a lei da COFINS, ela é materialmente ordinária, podendo, assim, ser plenamente revogada, modificada por uma lei ordinária. Olha o precedente do Supremo. Recurso extraordinário 377 e 457. Inexistência de hierarquia constitucional entre lei complementar e lei ordinária. Espécies normativas formalmente distintas, exclusivamente tendo em vista a matéria eventualmente reservada à primeira pela própria Constituição Federal. Com base nisso, afirmou-se que o conflito aparente entre o artigo 56 da Lei 9430 de 96 e o artigo 6º, inciso 2º da Lei Complementar 70/91 não se resolve por critérios hierárquicos, mas sim constitucionais quanto à materialidade própria a cada uma dessas espécies normativas. No ponto, ressaltou-se que o artigo 56 da Lei 9430 é dispositivo legitimamente veiculado por legislação ordinária que importou na revogação de dispositivo incerto, inscrito em norma materialmente ordinária. Então, embora aqui o nome da lei da COFINS seja lei complementar, essa lei complementar só tem um nome de lei complementar, porque na essência, materialmente, ela é uma lei ordinária, uma vez que é essa espécie normativa que é exigida no caput do artigo 195 do texto constitucional. Assim, muita atenção para esse tipo de precedente. Lembre-se que eu havia dito de início que o STJ havia comprado a tese de hierarquia da LC sobre a LO, o que não prevaleceu afinal diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso fez com que o STJ tivesse que revogar a sua súmula 276 e ele então revoga, cancela a súmula 276 e edita no seu lugar a súmula 508. Olha a redação dela. A isenção da COFINS, concedida pelo artigo 6º, inciso 2º da Lei Complementar 70/91, às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9430/96. Por que houve a superveniência dessa súmula 508 do STJ? Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela foi editada justamente para que a jurisprudência do STJ ficasse afinada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um outro tópico de relevo para a competência tributária é que a nossa matéria, direito tributário, ela está na Constituição Federal prevista no artigo 24, inciso 1º, como matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Confere aí. Artigo 24, inciso 1º da Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Mas nos interessa direito tributário. Competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Notem a falta de um outro ente federado, que é o município. O município ele não aparece aqui no artigo 24, inciso 1º do texto constitucional. Então, a competência legislativa para direito tributário ela é concorrente dos entes federados, com exceção dos municípios. Um terceiro tópico, abrangendo competência tributária, deve ser visualizado à luz das suas características. Então, você vai verificar aqui comigo 4 características fundamentais da competência tributária, que você já sabe o que significa essa aptidão para criar tributos e que é extraída essa aptidão do texto constitucional. Em primeiro lugar, nós temos que a competência tributária ela é privativa ou exclusiva. É isso, aliás, o que fala o artigo 6º do Código Tributário Nacional. Como assim? Competência tributária privativa ou exclusiva? Se a Constituição disse, por exemplo, no artigo 153, inciso 7º, que a instituição do imposto sobre grandes fortunas deve ser feita pela União, só a União e nenhum outro ente federado poderá instituir o imposto sobre grandes fortunas. Ah, mas não existe até hoje. Então, há mais de 30 anos, a União está inerte, omissa, não institui o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Ah, o Estado, o município, diante da crise que está passando, pode chamar para si essa competência? Não, não pode. Diante dessa primeira característica, que a competência tributária é privativa ou exclusiva daquele ente, expressamente apontado pelo texto constitucional. Em segundo lugar, a competência tributária ela é incaducável. Dizer que a competência tributária é incaducável significa falar que a competência tributária, a aptidão para criar tributos, não caduca, não se submete à decadência, não há prazo para a criação do tributo. Mais uma vez, vale o exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Como nós havíamos dito, há mais de 30 anos, então desde 1988, a União não criou o imposto sobre grandes fortunas. Pode criar hoje? Pode, sem problema. Depois de mais de 30 anos da Constituição? Sim. Se a Constituição permanecer por mais 50 anos. Então, daqui 50 anos, e aí passados 80 anos da instituição da Constituição de 88, só lá na frente, depois de 80 anos, a União poderá instituir IGF? Sim. Ah, mas já se foram 80 anos. Não tem problema. Ninguém está falando em cobrar. Nós estamos aqui falando em instituir, em criar. A criação, a instituição de tributo, o exercício da competência tributária não caduca. Você vai tomar muito cuidado, porque competência tributária ela é diferente de capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa significa a cobrança do tributo. Então, capacidade tributária ativa é lógica e cronologicamente posterior à criação do tributo. Primeiro eu preciso da criação do tributo, que se dá pelo exercício da competência tributária. E só depois é que eu falarei de capacidade tributária ativa, da cobrança do tributo. Criar não tem prazo. Agora, cobrança, capacidade tributária ativa, aí a gente tem prazo. Tem prazo para lançar, sob pena de decadência, artigo 173 do Código Tributário Nacional, 5 anos. Cobrar tem prazo, 5 anos, nos moldes do artigo 174 do CTN, que trata da prescrição tributária. Então, competência tributária incaducável, porque se refere à criação do tributo. E capacidade tributária ativa, ela caduca. Ela se submete à decadência ou à prescrição, por quê? Porque ela está ligada à questão da cobrança do tributo. Terceira característica da competência tributária pode ser visualizada no exercício facultativo. Como assim exercício facultativo? Quando a Constituição aponta, mais uma vez, por exemplo, que a União, no artigo 153, inciso 7º da Constituição, tem a competência para instituir o IGF, isso significa que ela não tem obrigação de criar esse tributo. Ela cria se quiser. A criação, o exercício da competência tributária é facultativo. Então, é de exercício facultativo.
Essa característica ela pode ser visualizada igualmente e até de maneira literal no artigo 8º do Código Tributário Nacional. Então, por ora, a União não entendeu conveniente e oportuna a criação do imposto sobre grandes fortunas. Quando entender que é conveniente, que é oportuno a sua instituição, ela o fará. E quarta e última característica se volta à indelegabilidade da competência tributária. Então, nós dizemos que a competência tributária, a criação do tributo é indelegável. É isso que a gente extrai do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Imposto sobre grandes fortunas, quem que pode criar? Só a União. Será que o Estado, o município, pode receber uma delegação para essa instituição, para essa criação da União? A União que resolveu abrir mão, a União que passou. Não, não pode. Não se pode delegar aquilo que já foi recebido por delegação da Constituição Federal. Motivo pelo qual a criação do tributo é indelegável. O que pode ser delegada é a capacidade tributária ativa, vale dizer, a cobrança do tributo, como a gente vê no parágrafo 3º do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então tome muito cuidado com essas 4 características fundamentais da competência tributária. E para nós finalizarmos, você deve se recordar, você deve memorizar, e perdoe-me pela expressão, você deve decorar quais são os impostos de competência de cada um dos entes federados. Você tem que ler e reler os artigos 153 a 156 da Constituição Federal. E aqui um macete para facilitar a sua memorização para você que está iniciando os estudos, a sua preparação aos concursos das carreiras jurídicas. Você vai começar memorizando os 3 impostos estaduais, no artigo 155, e os 3 impostos municipais do artigo 156. Você vai decorar 6 impostos, 3 do Estado, 3 do município. O resto, 9, será de competência da União. Então é muito mais simples. Enquanto você não decora os federais, você pelo menos não perde questão na prova, porque você sabe os 3 dos estados e os 3 dos municípios. No artigo 155, nós temos que compete ao Estado as instituições de quem? Em primeiro lugar, ITCMD ou ITCD, depois do ICMS e do IPVA. O artigo 156 aparece com 3 impostos municipais, o IPTU, o ITBI e o ISS. Tome cuidado que o Distrito Federal tem a chamada competência cumulativa ou múltipla. O Distrito Federal ele tem competência para instituir, para criar tanto os impostos estaduais como os impostos municipais. Isso até vem expresso na cabeça do artigo 155 e na parte final do artigo 147 da Constituição Federal. E o resto é de competência da União. Nos artigos 153, 7 impostos, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre o crédito, câmbio, seguro, títulos ou valores imobiliários, é o que a gente utiliza pela sigla IOF, imposto sobre operações financeiras, o imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, e o imposto sobre grandes fortunas, o IGF. E mais 2 impostos federais no artigo 154. No inciso 1º, os impostos residuais da União, e no inciso 2º, o imposto extraordinário lançado por motivo de guerra pela União. Mais uma vez, chama a sua atenção. Esses impostos para os estados, para o DF, para os municípios estão previstos na Constituição em números clausus, ou seja, em rol taxativo, exaustivo. São só aqueles impostos que poderão ser instituídos pelos estados, pelo DF, pelos municípios e pela União. A União não. Só a União é que tem competência residual, que pode abrir o leque dos impostos de sua competência. E lembre-se que nos territórios, como o território ele será uma autarquia federal, nos territórios a União fica com os impostos federais, fica com os impostos estaduais, e se não tiver município, esses impostos também serão de competência da União. Confere aí. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em município, cumulativamente, os impostos municipais. Se tiver município, aí a União só vai ficar com os impostos federais e com os impostos estaduais. Se não tiver município, aí pode ficar também com os impostos municipais. E ao DF cabem
os impostos municipais. E ao DF, onde que está escrito que compete os impostos estaduais? No artigo 155, cabeça da Constituição Federal. Era isso, meus amigos. Espero você na nossa próxima aula. Até mais.